Bom dia a todos. Bom dia, gente. 9h45 em ponto. Vamos começar a nossa última fase. É a última da última da última. Bom dia, Karina. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Gilson. Bom dia. Sérgio, bom dia. Bom dia, Olá, Selma. bom dia. Douglas. Bom dia, Douglas. Bom Aqui dia, é a bom dia. Yasmin. Instituto Catalises, bom dia. Isso aí. Bom, gente, vamos... Tem mais pessoas aqui entrando. Tem que ficar de olho aqui na sala de espera. Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo. Bom, gente, vamos lá. Então, hoje, a gente tem o finalzinho, né, do eixo 6. A gente tratou a parte da contabilidade, mas o César deu para a gente um en passant no setor como um todo, e principalmente nas parcerias com o poder público e o privado. E agora a gente vai falar da prestação de contas. Então, César, bom dia. Deixa o César Bom falar. dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos, Então, obrigado, bem-vindos aqui. Muito obrigado por mais esta oportunidade novamente. ai, que bom, que bom. Obrigada por dividir com a gente o seu conhecimento. Bom, Imagina. a gente fez aqui um resumo da prestação de contas, porque ela, na verdade, eu acredito que a prestação de contas é mais o entendimento do processo, da execução, do que propriamente uma juntada, né? Tem algumas pessoas que falam, eu tenho que ter um contador e tenho que ter um advogado, e tá tudo certo. Só que não tá, porque quem faz as contratações ou é o presidente ou é o responsável, né, técnico pelo projeto. E se ele faz a contratação errada, né, se ele faz uma contratação, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar e aí ela fala que tem uma nota fiscal, né? Vamos dar um exemplo aqui, né, César? Fala que tem uma nota fiscal. A pessoa que você vai contratar, eu sempre peço todos os documentos da empresa. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho CNPJ. Ah, ótimo, você tem um CNPJ. Aí você contrata ela, vamos dar um exemplo, para uma palestra. Mas o CNPJ dela não tem CNAE fiscal que autorize esse tipo de execução. Às vezes você contrata ela para fazer os equipamentos, né? Já aconteceu comigo de contratar uma pessoa para equipamentos que eu precisava de som, luz, um palco, né, onde a gente ia fazer uma apresentação numa comunidade, só que a nota fiscal da pessoa era uma nota fiscal de saúde, uma prestação de serviço de saúde. O contador não consegue ajudar. Você simplesmente não pode contratar essa pessoa, não pode contratar essa empresa, né? E se ela não conseguir um outro meio legal para prestar o serviço, você já está com problema na prestação de contas. A outra questão jurídica, que o advogado também não pode ajudar, você faz uma contratação de uma empresa, né? Normalmente você tem que licitar as empresas, mas isso já é na elaboração do projeto, não é nem parte de prestação de contas. Mas você licitou apenas no preço, né, a empresa. Você foi lá, pegou 3 orçamentos e colocou no projeto, legal. E aí, aí ganhou a empresa com o melhor preço. E na hora que aí você não chamou o seu advogado até então, porque o advogado só na hora que começar o projeto. Quando a empresa vai prestar serviços, às vezes ela está respondendo por um processo, ela está inadimplente com alguma questão. Aí você, novamente, não vai poder
prestar serviços. E o advogado não tem o que fazer, você vai realmente ter que renovar aquele contrato, trazer um novo fornecedor, enfim. São muitas situações, aqui a gente está dando situações bem simples, mas são muitas situações que no meio do caminho a gente vai ter que administrar. Então, César, a gente colocou aqui essa parte complementar aqui, eu fui trazendo da nossa experiência, deixa eu ver, stop share, agora ampliar. Deixa eu ampliar aqui. Então, e aqui, César, a gente colocou o texto, né? Siga sempre o seu projeto escrito e sobre o plano de trabalho, monte o plano de execução. Porque, Exatamente. Como que isso se faz na prática? Eu vou dizer para vocês a minha experiência, né? Como muitos projetos eu escrevo e desenho, então, assim, como é que eu faço para não me perder depois na prestação de contas? Eu pego o plano de trabalho que foi aprovado, porque às vezes você escreve o plano de trabalho há 1 ano atrás. Nem todo projeto você aprova dentro do mês, ou dentro do semestre, ou dentro do ano. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, aprovou, saiu o convênio, saiu a publicação, falando em termos com o poder público. Mas eu acredito que com o setor privado é a mesma coisa. O que você prometeu, que às vezes é um contrato, né, César? Você fez um contrato com a pessoa, e o contrato você faz quando está de bem para ler quando está de mal. Você tem um fornecedor, ele está te entregando de forma satisfatória, você está feliz. Mas se deu algum problema, o prazo, ou o material, a qualidade do material, você vai correr para o contrato, para ver o que estava escrito lá, como é que você pode exercer o direito, né, de corrigir, reparar qualquer dano que você tenha. E o plano de trabalho, ele é a mesma coisa. Então, a gente pega o plano de trabalho para saber o que a gente se comprometeu. Se eu me comprometi, falando desse projeto em especial, em ter 6 professores, eu não posso ter 5. Eu tenho que ter 6. Se eu me comprometi em ter um projeto onde a gente vai caminhar durante 3 meses, ele não vai poder caminhar 2 meses. Porque se eu fizer, se eu atrasar ou se eu adiantar, eu vou ter que justificar. Por que eu adiantei? O que você fez? Você se comprometeu de forma errada, você achou que o cronograma dava para ser feito de um jeito e agora você viu que não dá. Aonde você corrigiu? Já gerou ali uma justificativa. A outra questão, né, quando você olha no teu plano de trabalho, você tem lá também os custos. E às vezes você fez um projeto, desenhou um projeto 1 ano antes, mas você tem sempre que pensar em ter ali uma margem, porque se o projeto não sai dentro do mesmo ano, você tem que colocar ali no orçamento uns 20% de gordura para caso aconteça de mudar de preço. A gente teve um projeto que a gente fez antes da pandemia, era uma coisa. Na pandemia, era outra. Mas a gente conseguiu fazer o projeto, mesmo sem uma sobra, né? Mas a gente conseguiu executar. Por quê? Porque a gente tinha provisionado uma eventualidade, né? Então, dentro desse nosso olhar, vamos falar de prestação de contas, ela nada mais é do que desenhar o plano de execução. Aí você pega o plano macro, né, que foi o plano de trabalho, e faz um resumo do plano de trabalho com as suas entregas. O que eu tenho que entregar? Em qual prazo eu tenho que entregar? E aí você vai fazendo e trazendo os fornecedores e começa a sua execução. A prestação de contas a gente deixou para o último passo do nosso debate aqui, das nossas aulas, mas ela começa na hora que o dinheiro cai na conta. Então, agora eu estou fazendo esse resumo aqui para vocês, mas o César vai também aí trazer a parte da contribuição dele nessa temática. Perfeito. Bom dia a todos novamente. Bom, o principal de tudo
é como a Karina disse, às vezes eu tenho essas situações aqui na prestação de contas, principalmente de organizações sociais, aqui da gestão pública da saúde, e o cliente, por ignorância, às vezes, da informação, aqui é a igreja, aqui é o pai, aqui é a mãe, aqui é o advogado, é tudo contador que resolve, tudo contador que errou, né? Assim, de forma bastante generalizada, com respeito à humildade das pessoas, dificuldades, né? Mas, assim, a gente tem que, quando se tem uma referência de um projeto, então ali você tem objetivo, você tem meta, escala, né? Você tem o seu custo do projeto, principalmente quando envolve custo da área trabalhista, tem que montar uma planilha pormenorizada, item a item, principalmente no quesito de você que está sendo contratado, na questão do código do FPAS, Fundo de Previdência e Assistência Social, que define o seu percentual de terceiros na contribuição social sobre a folha de pagamento. Ele varia de organização para organização. E dependendo do volume da sua folha de pagamento, isso dá uma diferença enorme, né? Então, isso falando da parte de custo de folha de pagamento. Tem questões de provisionamento, né? Durante o período enquanto existir o projeto nessa contratação, principalmente 13º, férias, um terço adicional de férias, né? O cuidado, findando o projeto, se o contrato foi feito por prazo indeterminado, né? É ter a cautela do pré-aviso para que isso não vire um custo lá na frente do projeto, né? Isso é muito pontual, a não ser que você faça um projeto começo, meio e fim por prazo determinado, tá? Então, são precauções de orientações, sim, do aspecto não só jurídico-trabalhista, né? Também da parte técnica contábil, a quatro mãos, né? Mas o mais importante de tudo é desenhou o projeto, elaborou a planilha financeira, a questão de cotação, como a Karina bem disse, deixar já uma coluna também de provisionamento, né? Por essas questões também tem até aumento de dissídio coletivo ou convenção coletiva, o acordo coletivo no meio do caminho. E aí, como é que faz? Quem é que vai pagar isso, né? Então tem várias precauções que, se você fizer com cautela toda essa parte, tá? Que é a parte financeira do projeto, tá? E ter também a precaução de que, não, depois que chegar o dinheiro, eu vou decidir o que eu vou fazer. Não, dinheiro do erário público, nem privado pode ser assim, né? Você tem que ter um planejamento antecipado, né? Por isso que existem as metas, escalas do projeto, a planilha, né, futura do projeto, né? Tem que estar tudo escrito e planejado, tá? O que a maioria também faz, né? É estrutura organizacional, né, do projeto, fluxograma do projeto. Isso tudo é muito importante, né? Não é porque somos uma associação, a gente vive sempre naquela cultura da dificuldade. Não, né? Lidar com recursos do erário público é tão sério quanto tomar conta de uma organização de sociedade anônima. Você tem que prestar contas, né? Então, resumo de cena, o primordial de tudo é realmente ter tudo escrito, planejado, número a número, né? Sentar sim com o contador, sentar sim com o advogado das áreas, principalmente em quesitos de contratos, porque eles não podem ser unilateral, né? Tem que ver a responsabilidade das partes desde o começo. Uma outra questão que eu percebo aqui também, erros assim, muito graves por não conhecer e não conhece. A organização, ela precisa realmente de uma orientação técnica, principalmente de um contador. Quando contrata, por exemplo, uma MEI, é comum agora, né? E eu tenho observado os clientes falar, gente, nem tudo é MEI, porque MEI é realmente funções informais, né? E como a Karina disse, era área de saúde e contratou a nota fiscal, objeto não compete à área de saúde. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Nem tudo resolve, né? Porque às vezes é costumeiro, a gente entende, por uma questão de economicidade, as pessoas querem trabalhar na condição de MEI e quem contrata também, porque é muito mais barato. Mas nós temos regras para isso, né? E também quando é
empresa de pequeno porte ou microempresa, empresa de pequeno porte dentro do Simples Nacional, a primeira consulta que a organização tem que fazer, uma vez cotada, uma vez eleita aquela contratada, é consultar o Simples Nacional, porque muita gente fala, eu sou do Simples e não é, está desenquadrado e não estão sabendo. E aí o custo tributário é muito maior, né? E vai sofrer os dois lados, porque quem contrata também é solidário na parte tributária, né? Uma outra coisa também, quando não é do Simples Nacional, quando você contrata uma empresa, principalmente prestação de serviço, a Receita Federal tem instruções normativas, regras para as retenções de imposto de renda retido na fonte, né? E também o PIS, COFINS e CSLL, tá? São duas legislações diferentes, uma para imposto de renda, que no imposto de renda também muita gente não sabe, eu percebo aqui na demanda de documentações que vem para mim, por exemplo, empresa de limpeza, não é 1,5% de retenção de imposto de renda, é 1%, né? É que, via de regra, geralmente as empresas de limpeza e segurança são da empresas geralmente de EPP, do Simples Nacional, então não sofrem retenções, porque elas recebem pelo bruto e assumem o seu recolhimento no DAS, documento de arrecadação do Simples. Agora, quando é sofrida a retenção, né, a parte financeira tem que realmente procurar uma orientação técnica contábil, porque o layout da nota fiscal, né, ela não pode vir o total da nota como líquido, porque a nota fiscal é um documento fiscal, ele não é financeiro. Eu já vi nota fiscal com líquido no total. O bruto menos as retenções, imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS e CSLL, e coloca ela no total líquido. Isso não existe. Aquilo não é um boleto de cobrança. É um documento fiscal onde diz, olha, meu valor bruto do serviço, total da nota é X, mas eu tenho aqui as retenções que eu devo conceder, seja PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda retido na fonte e também o ISS, que também tem uma norma federal e que todos os municípios, desde 2 de janeiro de 2003 para cá, devem acatar a condição de tomador, ou melhor, prestador de serviço. Se o tomador é no mesmo município ou não, também tem toda uma regrinha para quem recolhe esse ISS, se é o prestador ou se é o tomador de serviço, né? Uma outra observação também começou a receber a documentação, principalmente nota fiscal, tá? Não pode esperar virar um mês, depois que presta a conta, encaminhar para o contador. Já tem que consultá-lo, perguntar, olha, eu tenho uma nota fiscal aqui, já devo te encaminhar? Por quê? Muita gente não sabe. Nota fiscal, quando sofre retenção de imposto e renda retido na fonte, e a outra lei, que é PIS, COFINS e CSLL, o tratamento do fato gerador é diferente. Então, o recolhimento são em datas diferentes, né? Então, às vezes, você espera virar o mês e manda a documentação só depois, os impostos já venceram. Porque o imposto de renda, o fato gerador é pela data da emissão da nota. O PIS, COFINS e CSL retido na nota fiscal, né, é pela data do pagamento daquele compromisso, pela data que você efetuou o pagamento ao fornecedor, né? E o ISS é pela competência do mês, ou seja, se a nota foi emitida de 1 a 30, ou 31, 28, 29, no caso de fevereiro, durante o mês daquele mês, é aquele mês que se refere à competência do ISS. Então, nós estamos falando de 3 fatos geradores diferentes. Isso tem que ser consultado no contador, sim, né? Para deixar tudo organizado no tempo certo, que é o fluxograma do encaminhamento da documentação, né? E dependendo da modalidade da contratação, aqui no estado de São Paulo, todas as prefeituras e autarquias são subordinados ao Tribunal de Contas do Estado. Então, nós temos lá a Instrução 1 de 2020, que é uma instrução normativa que regra, tá, os critérios de prestação de contas. Ali tem toda um prazo, tem periodicidade, tem critérios, tem anexos para cada modalidade de contrato, né? Seja ele por termo de cooperação, fomento, acordo de cooperação, seja contrato de gestão, seja termo de parceria, está tudo lá, muito bem claro, né? É evidente que precisa de uma orientação técnica, com certeza,
com certeza. Né? As planilhas são muito complexas de se preencherem, apesar que hoje já existem sistemas para isso, é desumano, dependendo da estrutura ou o tempo que se leva o projeto, o volume do projeto, você trabalhar com planilhas Excel. Tá? Existem programas para isso, onde já saem todos os relatórios, todos os anexos, é o que eu utilizo aqui para os meus clientes, porque não dá tempo de fazer na mão. E outra, também, parte financeira. Fez o pagamento hoje? Se tiver que imprimir a documentação, já imprima em ordem cronológica aos pagamentos, acompanhando a estrutura também cronológica do extrato bancário. Né? Porque ao enviar para o seu contador depois, ele vai te orientar, olha, me manda o extrato aberto em XML ou em Excel, né? E você vai mandar todo o fluxograma ou o fluxo da documentação, o volume da documentação anexo, e aí depende da contabilidade, se ele vai querer a documentação física, se ele vai confiar em PDF, mas não deixe para imprimir depois. Aquilo que eu falo, dependendo do volume e a rotina da organização, vocês não conseguem e depois perdem a ordem e aí não sabem onde foi parar por algum descuido, né? Então, tem que ter as pastas de arquivos eletrônicos dentro da organização, onde você salva tudo em PDF, você tem que gerar essa documentação, carimbar as vias originais, tem que ter um carimbo identificando o contratante, poder público, o número do contrato, CNPJ do poder público, nome e também CNPJ da instituição contratada. Carimbar os originais, depois é que tira a cópia. Tá? Tem gente que carimba depois da cópia, não pode. Tá? Então, tem todos esses afazeres que é o dia a dia, gente. Né? Eu não posso me alimentar hoje e deixar para escovar os dentes só semana que vem, não pode, é diariamente. É diariamente. Então, tem essas rotinas muito rigorosas. Então, você seguindo todos esses critérios, lá na parte contábil não se paga, contábil não recebe, ele só vai contabilizar, né, o que foi e o que aconteceu até ontem, ou até o momento que mandou a documentação, né, devidamente orientados, né? Então, aqui tem uma descrição, né? Releia os detalhes do seu projeto, principalmente do seu plano de trabalho, monte um plano de execução, não pague antes de receber. Ah, um detalhe muito importante. Às vezes, é meu amigo, ele está precisando, eu vou antecipar. Não pode fazer isso com recurso de erário público. Não pode antecipar pagamento. E pagamento é só mediante um documento fiscal, tá? Aliás, pagamento, voltando à questão da CLT, um outro detalhe, às vezes uma questão de praticidade, tanto para quem contrata ou às vezes para quem está fornecendo o trabalho, uma questão de formalidade, eu vou contratar e pago mediante um recibo. Não pode, tá? Tem critérios, se for pessoas, né? Ou recibo de pagamento autônomo, né? Só que recibo de pagamento autônomo é esporádico, é eventual e às vezes não cabe no projeto. Tem que ter essa avaliação, né? E mesmo recibo de pagamento autônomo, tomar cuidado, porque se você colocou lá no seu custo que esse autônomo vai custar R$ 1.000, R$ 1.000 tem que ser tudo, porque do valor que você determinar, se você dizer que o honorário dele é 1.000, você tem mais 20% sobre 1.000 para recolher como cota patronal contratante. Então, fica 1.200. Eu vejo esses erros clássicos, e depois não tem como remontar a conta, gente. Não tem como fazer, né? Então, autônomo é esse critério, tá? CLT eu já falei, né? Então, precisa tomar muito cuidado com esses critérios de retenções aí também, inclusive para RPA de profissionais autônomos, né? Ok, às vezes vai pagar parcelado, né? Então, tenha todo cuidado vem boleto em 3 parcelas de uma nota fiscal primitiva, não custa nada para orientar o contador também. Tira 3 cópias para cada boleto e já deixa junto. E anota, faz uma observação, né, que se refere à nota fiscal tal. Não está dizendo que é duplicidade de nota, o boleto é parcelamento. Mas tem que ter essa transparência, essa harmonia
de juntada de documentos, né? Porque às vezes vem o boleto, se você só mexe com aquele projeto na contabilidade, é fácil, você vai lembrar, é aquele caso, né? Mas necessariamente contabilidade não vai lembrar, então é você que tem que avisar, né? Uma outra coisa aqui, só pague o verdadeiro emissor do CPF ou CNPJ. É muito comum, por descuido e falta de orientação, a pessoa abriu lá uma MEI, microempreendedor individual, tem um CNPJ, é uma personalidade jurídica, tem que abrir conta bancária, né? E não pode, mas está no meu nome, né? É exatamente o meu nome que está lá no CNPJ, não interessa, né? Não pode transferir para a sua pessoa física o pagamento, porque a pessoa contratada foi uma pessoa jurídica. Então, tomar muito cuidado com isso. Mesmo, aliás, é até bom que vocês anotem, depois pesquisem. Esse ano saiu um convênio CONFAS, né? Da Secretaria Fazendária, número 50/2022. Se vocês colocarem no Google convênio 50/2022, por favor, fiquem sentados ao ler, para não desmaiarem ou caírem de costas. É isso aí, né? Muita gente acha que o Brasil ainda é o Brasil que era, não é mais, né? Eu tenho muito respeito ao poder público, acompanho muitas questões técnicas e deliberações, não só a nível de ministérios, a nossa legislação. Em 96, quando eu participei de um evento no Conselho Regional de Contabilidade, o palestrante já dizia a nós, contadores: caros colegas, mirem no país net. Ele quis dizer Brasil net. E naquela época começou o princípio da cidadania, do consumidor exigir a sua nota fiscal. Lembram? Na época você entrava no estabelecimento e tinha lá, exige a sua nota fiscal. Depois de muito tempo veio a premiação, nota fiscal paulista, nota fiscal paulistana, né? Veio a regularização da informalidade, depois do Simples Nacional para MEI, para ME, EPP, veio o MEI, né? Agora veio o PIX, né? Nada é de graça. É uma forma do governo perceber que duas partes do que se arrecada hoje é a sonegação. Se nós arrecadamos falta duas, para vocês terem uma ideia. Só que essa farra do boi acabou desde janeiro desse ano. A partir do ano que vem, de forma escalonada, vocês vão ver lá na legislação do CONFAS 50/2022, que o Sisbacen irá encaminhar, comunicar à Receita Federal essas movimentações das pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? De forma escalonada. Então, provavelmente, para quem vai declarar ainda a partir de março do ano que vem até o dia 30 de abril, né? Já deve tomar esse cuidado, porque com certeza vai para a malha fina depois. A Receita vai arrecadar as declarações e vão perceber que vai ter muita gente na malha fina que não justificou a entrada do dinheiro na conta bancária. Como a Receita vai trabalhar ainda esse critério, eu acredito que vai ser de forma sistematizada online, porque não tem contingente para fiscalizar tanta gente assim. Então, vai ser de forma online. Você vai ter que entrar. Aliás, percebo, de alguns anos para cá, a própria Receita vem testando um modelo de declaração de imposto de renda online, né? Tudo isso é uma forma de sincronizar, né? Então, mais uma razão para quando você elaborar um projeto, fazer as contratações, ter isso de forma muito clara. Se é para pagamento no CPF, é no CPF. Se é no CNPJ, é no CPF, no CNPJ, devidamente documentados, né? Valor alto, você requer contrato de prestação de serviço, tá? Assim, de uma certa forma, por exemplo, às vezes você precisa, dependendo do projeto, comprar lanches, às vezes, né? Então, são coisas corriqueiras, tá? Então, tem critérios para isso. Você tem que ter realmente o emissor de cupom fiscal, quando ele é detalhado, quando não é, tá?
O vendedor, ele é obrigado a emitir uma nota fiscal para você. Muita gente não sabe. Todo estabelecimento comercial, todo, sem exceção, no Brasil, que tenha emissor de cupom fiscal, ele tem que ter na sua retaguarda, por uma questão de repente, um apagão, deu um problema na máquina, você comprou, você precisa de um documento fiscal, e aí, como faz? Ou você confia que ele te encaminhe depois para o seu e-mail, ou ele tem, sim, um talão ali que ele emite essa nota fiscal. Tá? Registre todo o processo com vídeos, fotos e relatórios. Todo projeto, principalmente de erário público, você tem o quantitativo e qualitativo. Tá? Então, junto à comissão contratante, a pessoa da organização tem que ver como é que são os critérios, tá? Critérios e vídeos, fotos, o relatório quantitativo, como que vai prestar conta disso, né? Que ele também é simultâneo e periódico. Não dá para fazer depois, não dá tempo, né? Se perde muita informação. Então, isso aqui é muito importante, a transparência qualitativa e quantitativa do projeto. Tem que ser feito. Mesmo as organizações que recebem como donatárias doações empresariais com finalidade de lucro, às vezes, as doações, nós temos dois critérios de doações, com restrição e sem restrição. Tá? Sem restrição é a doação livre. Ele doa e fala, ó, Deus abençoe, cuide do dinheiro da forma como vocês quiserem. Né? Agora, tem organizações que falam assim, não, eu quero ter uma prestação de conta, né, sobre o que vocês vão executar com o meu dinheiro. Né? É evidente que não é a ferro e fogo como um modelo quantitativo qualitativo do poder público, mas você pode copiar o mesmo modelo e prestar conta com esse doador. Né? Uma outra coisa, legislação de imposto de renda, doação somente em conta bancária do CNPJ da donatária, com identificação de nome, CPF ou CNPJ. Tá? Tem que ter identificação. Isso é um critério da Receita Federal, porque senão vai ter problema de lavagem de dinheiro, uma série de coisas. Então, tem esse controle da Receita Federal para isso. Tá? Basicamente, a preocupação em relação a prestar conta, né? Também um outro critério, eu percebo aqui a mania, às vezes, da comissões de licitação, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai ver lá o edital, tem exigências assim que até Deus duvida, que aliás eles escrevem nem eles sabem que escreveram. Tá? Então, em tempo, você tem no seu direito o prazo de recurso, tá? Porque às vezes você se submete e não leu. E uma outra coisa que eu falo para todo mundo, não leiam de forma abstrata. Tá? Ler de forma abstrata, assim, tá aqui, monte um plano de execução identificando todo o recurso, tal, que precisará contratar. Você leu, mas você não encarnou aquilo objetivamente, né? Então, tem que ler e ticar pontualmente, item a item. Leiam, entendam o que é que está se pedindo ali. Tá? Tem muitas escritas assim esdrúxulas, infelizmente tem, né? Coisas até para aquele edital direcionados. O que é direcionado? Né? Alguém de uma organização mais chegada à autoridade do município, à comissão, que é pretendente, carta marcada àquele projeto, ele direciona algumas coisas. E você pode recorrer de todo o seu direito. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com quem vem escrito ali. Outra coisa, planilha financeira, quando vem lá na referência. Olhem a planilha financeira, olhem a descrição do projeto, e às vezes uma coisa não fala com a outra. E nem tudo que vem do poder público eu falo, gente, poder público não é Deus. Né? Tem que olhar criteriosamente. Porque às vezes tem coisas camufladas ali, uma escrita que, não, mas era para você ter incluído aqui, mas e aí? Não estou sabendo. Né? Faltou um item aqui, você não escreveu. E poder público é assim, não escreveu, não está escrito, não pode, gente. E não tem choro, não tem vela. Entende?
Então, tem todo um pré-requisito de critérios, cautela, atenção. Não é nenhum bicho de 7 cabeças o poder público. Nada. É combinado, não sai caro. Só que, lembrando, recurso de erário público é 1 para 1. O que quer dizer isso? Entrou 1, você tem que justificar 1. Não é 90 centavos, nem 80 centavos. É 1. De forma criteriosa. Isso responde o quê? Não tenho que inventar depois que assinou e entrou o dinheiro na conta. Então, muito cuidado com as planilhas. Né? Muito cuidado. César, eu queria acrescentar um item aqui que a gente está falando sobre valores altos, né? Que requer um contrato de prestação de serviços. Os tribunais, durante um tempo, né, você podia fazer uma contratação pegando apenas uma nota fiscal e ter o serviço ou a rubrica do projeto descrito no corpo da nota ou no campo de observação da nota. Hoje, se você está fazendo um valor ali acima de R$3.000, você já tem que ter o objeto com clareza descrito em pormenores em um contrato de prestação de serviços. Então, hoje os tribunais de contas não estão mais aceitando apenas a nota fiscal. Então, quem tenta fazer e às vezes o prestador de serviço, você pede para ele mandar um contrato. E ele manda um contrato só de um lado. Se você não tem um advogado aqui do teu lado, para revisar esse contrato e ver se ele não é leonino, se ele não tem ali, se ele não está deixando o prestador de serviço muito livre, né? Quando a gente faz aqui a gente está enfocando muito na questão da criança e do adolescente. Então, quando a gente lida com esse público, é um público que já vamos falar assim, você tem um projeto, um convênio, e para esse público, ou que seja, enfim, se for envolver mais públicos, isso não altera. Mas você tem que ter as responsabilidades muito claras, até por causa dessa questão de responsabilidade solidária, né, César? Se Sim. acontece, eu lembro de um evento que foi feito um palco, e esse palco, ele desmoronou, e caiu as pessoas que estavam em cima do palco, e caiu o palco em cima das pessoas que estavam embaixo. Quer dizer, machucou muita gente. E a responsabilidade, quando foram pegar e aí eu vi os documentos, o processo, né, desse caso, o contratante teve que ser penalizado junto com o prestador de serviços. Por quê? Não havia um contrato, não havia um seguro, não havia uma responsabilidade. Então, nem o contratante estava preservado, assim como o prestador de serviços também não estava devidamente responsabilizado pela qualidade, pela fiscalização, pela equipe que fosse montar aquele palco, que me parece que o laudo é que foi uma falha humana. Montaram errado, não encaixaram as peças como tinha que encaixar. Enfim, essas questões de se ter ali esse trabalho em 4 mãos com o advogado, com o contador, ela é fundamental, porque se você tem um contrato muito... hoje, na nossa instituição, os contratos são nossos, a gente emite os contratos, porque é uma forma que a gente tem de assegurar que a gente está cobrando o prestador de serviços das responsabilidades que lhe cabe. Mas eu sei que nem toda entidade consegue fazer isso, mas à medida que você vai executando corretamente, devidamente o teu projeto, você vai fazendo essas parcerias, né, com esses grupos, tendo um advogado, tendo um contador, e você se proteger, porque a prestação de contas, ela tem vários detalhes, né, você tem vários riscos na execução do teu projeto.
E a prestação de contas, ela vai deflagrar com todos os riscos que foram calculados ou que não foram calculados, os previstos e os Sim. imprevistos. Então, esse é um detalhe importante. E essa mudança, essa alteração dos tribunais, elas têm vindo aí desde um pouco antes da pandemia, e hoje já está estabelecido. Hoje você não consegue, a tua prestação de contas não é aceita, ela vai ficar, ela vai ter esqueci o nome da palavra, mas ela vai ser exigido um complemento a ela. Se você só mandar a nota fiscal sem o contrato, vai ser exigido. Então, e os valores, né, ali, mesmo que você tenha um MEI ou uma pessoa que seja esse prestador de serviço autônomo, dependendo do valor e do serviço que ele se compromete, você tem que ter um contrato com as minúcias dessa prestação de contas e tornando responsável as partes, cada um dentro da sua atividade. Desculpa, era só para complementar. Imagina, isso é importante e também faço aqui o meu complemento. Eu tenho orientado que o que precede um contrato é uma proposta, né? Então, que vocês tenham o hábito de criar uma rotina de roteiro e proposta de trabalho, né? Por mais que não tenha um contrato que seja um valor pequeno, o ideal realmente é formalizar uma rotina de proposta, que na verdade é o rascunho do contrato, né? E às vezes você não formaliza um contrato pelo valor ser pequeno, mas às vezes o pequeno tem um dano muito grande na prática, né? Então, se você tem ao menos formalizado como proposta, ali está escrito, né? Que na verdade é praticamente obrigações das partes, né? Ou ao menos o que você se propõe, né? Obrigações das partes é o que está no contrato, né? Aí vem bilateral, as duas partes. Mas assim, é também importante acrescentar à rotina dessas contratações um roteiro e proposta de trabalho. Qualquer que seja, escreve, é muito importante. César, do último slide, a gente já vai para uma análise de uma planilha. A gente vai fazer uma análise Uhum. de uma planilha. Eu acho que essa questão aqui, ó, do processo ser registrado, né, com vídeos, fotos e relatórios, a gente coloca isso porque vamos se dizer que você tenha que se defender. Você tem que ter a defesa em todas as instâncias, né? A primeira é com todo o teu documento, né? Com todos os relatórios, comprovante de pagamento. Depois você prova isso com fotos. E aí você tem também os vídeos e você tem também os relatórios. Esses relatórios que eu digo que são comprobatórios de que você atingiu as metas do programa ou do projeto, relatório lista de presença é um relatório fundamental para você saber que realmente você alcançou o público-alvo. Lista de presença, relatório de pesquisas de satisfação, né, para saber se o público-alvo absorveu. A gente tem isso aqui, né, no nosso programa. Depois, ao término das aulas, a gente sempre pergunta para vocês como foi a aula, se vocês se foi satisfatória, se não, enfim. Então, é muito importante você ter todas as defesas, né, em todas as instâncias. Agora, deixa eu passar aqui para um último. Só fazer uma observação, a lista de presença, às vezes eu vejo, participando até como convidado, né? Lista de presença só com nome e assinatura. Tem que ter o número do RG, gente. Tá? Tem que ter o número do RG. É o mínimo que tem que ter, para efeitos legais. Você vai acrescentar telefone, e-mail, aí é uma questão de funcionalidade cadastral, mas para efeitos legais, lista de presença tem que ter o RG. Opa, aí aqui, deixa eu botar.
a gente colocou um exemplo de uma planilha. Eu vou clicar nela. Uhum. É um lançamento de projeto. É uma planilha para um lançamento de evento. Então, vamos imaginar que se você está com poder público e você precisa fazer um lançamento legal, você já sabe. Se você está com o recurso da iniciativa privada, essa planilha também te ajuda. Então, a gente dividiu aqui, ela é bem simplesinha, bem simples, mas ela é fundamental para você entender o que você vai fazer de pré-produção e preparação. Então, antes de começar o evento, todas as despesas que você vai ter, a gente colocou aqui alguns exemplos, com uns modelos aqui de custo também. Então, você vai ter lá a alocação do auditório, você vai ter que ter para o espaço do lançamento, a alocação do hall nobre para um coquetel que você queira fazer. Então, antes das pessoas entrarem para o auditório, você tem um hall, você tem uma pessoa, né, uma equipe ali duas pessoas que vai fazer a antecipação da lista, né? O RSVP. Você tem a impressão dos convites e as relações públicas. Então, assim, isso tudo você tem que fazer antes do evento começar. Então, Sim. Você já tem ali uma análise. Depois, deixa eu expandir aqui essa planilha. Aí depois, peraí, acho que está muito pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar ela. Opa, peraí, que saiu da minha tela aqui. Aqui. Karina, me permita uma outra observação. Falei da lista de presença e verdadeiramente presenciando muitos eventos de algumas organizações, as pessoas não têm hábito de fazer ata de reunião. Né? Ata de reunião não quer dizer necessariamente extraordinária, tá? Por deliberação, Assembleia Geral. Tá? Então, você tem que ter lá a praticidade, né? Além da lista de presença, né? Ter lá um formulário memorando do assunto do dia, né? E promover uma ata de reunião conjunta. O que é conjunta? De repente, é o conselho de administração, a diretoria com algum outro órgão, né? Escrever no cabeçalho, ata de reunião conjunta, diretoria e a comissão tal, ou diretoria com o conselho fiscal, ou diretoria com os membros, né, de tal órgão, de tal projeto, né? Gente, tem que escrever essas coisas. Tem que escrever. Tem que fazer. Não tem jeito, senão se perde e você não... E se, assim, o que acontece? Isso a gente falou, doutor, na primeira aula nossa. Na primeira aula que a gente falou de projetos, e a gente deu o exemplo do Titanic. O maior problema do Titanic é que ninguém pensou que ele pudesse afundar. Então, não tinha bote suficiente, não tinha estratégia suficiente. Por quê? Porque imaginou que o projeto ia dar certo do começo ao fim. E não existe. Você não seria um bom gestor, um bom executor, um executivo, se você não pensasse os riscos. E quando você faz essas listas de várias reuniões, né, de todas as reuniões, de todas as conversas que aconteceu durante o planejamento do projeto, você está documentando todas as decisões. Sim. E se você consegue imaginar imaginemos que deu tudo errado. Quanto mais documento você tem, mais comprovação você tem dos esforços que foram investidos para que o projeto desse certo. E a sua boa intenção de ter executado o melhor possível aquele plano de trabalho. Enfim, complementando aqui as ideias. Agora a gente fala um pouquinho nessa planilha sobre... Estamos dentro do universo lançamento de projetos. Então, eu estou colocando aqui algo que serve para qualquer pessoa, para qualquer entidade, tanto poder público como privado. Então, a gente não quis colocar nenhum tema que fosse muito específico, né? Então, aqui a gente colocou o dia do evento, o dia, né? O que vai rolar, o que vai acontecer.
desde o mestre de cerimônia, do produtor, do assistente de produção, cenografia, se você vai fazer com LED, se não, sonorização, você tem que ter o rider técnico para isso, tem que ter o rider técnico para iluminação, aluguel do rádio de comunicação, se o espaço é muito grande, puxa, eu não pensei no rádio, como é que você vai falar? Ficar ligando no celular, às vezes não tem sinal. Então, o rádio é fundamental, a contratação do bombeiro, dos carregadores, do serviço de limpeza, a contratação de serviços de... deixa eu ver aqui, esse item aqui que eu acho que ele ficou suprimido. Ok. Contratação de segurança, recepcionista, buffet, valet, né? Se for um evento chique, se você estiver fazendo um evento, por exemplo, que vem, você está com uma verba, a gente já fez um evento para Porto Seguro, e a Porto Seguro pegou os convites que ela tinha e deu para os clientes dela, para os clientes VIP dela. Então, mesmo a gente sendo uma entidade social, a gente tem que saber lidar com todos os públicos. Então, com o cliente VIP, eu preciso de um serviço de valet, porque ele chega no horário ali, se ele é um executivo, é um diretor de uma empresa, ele não vai chegar antecipadamente para estacionar o carro, ele já vai chegar no horário do evento, então super apressado, e quanto menos desgaste ele tiver no teu evento, melhor vai ser a experiência dele. E o que a gente tem que fazer, gente? A experiência, né, que a pessoa tem com a nossa prestação de serviço, com a nossa execução, isso tem que ser impecável. Então, por isso, pensar em todos os detalhes sempre é muito bem-vindo. Parece que eles não reparam, mas reparam sim. O alvará e a autorização temporária do evento e as taxas de CET, dependendo da grandeza do teu evento, você tem que recolher. Alimentação da equipe operacional, camarins, né, porque às vezes a pessoa quer se preparar, os palestrantes, enfim, comunicação visual do evento. Uma coisa... Karine, não está aparecendo a planilha aqui para mim. Não está? Está naquele slide, análise de planilha. Ai, meu Deus, peraí. Então, peraí, gente. Então, ninguém está vendo, eu estou falando sozinha. Espera aí que a gente resolve isso agora. Eu estou acompanhando o raciocínio, sim, mas aí na sua fala agora, eu falo, opa, acho que ela está lendo a planilha e a gente não. Vocês estão vendo agora? Sim, ok. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela agora ainda maior. Muito bem. Obrigado, César, por ter me avisado. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela. Consegui. Deixa eu aumentar ela aqui. Bom, beleza. Então, aqui, ó, a pré-produção que eu falei para vocês, ó, tá vendo? E aqui eu coloco ainda do lado o início e o término. Então, em quanto tempo? Porque aí eu vou colocando a minha planilha, e até para você lidar com a equipe, você joga essa planilha aqui numa tela. E, ó, o prazo para isso. Quem vai cuidar da alocação do auditório? Ó, você tem 30... Aliás, você tem 2 dias para me dar todas as opções, preços, e, olha, o orçamento que a gente tem aprovado é 30 mil. Então, você tem que ir atrás disso para mim. Que, aliás, na verdade, você já fez a precificação, né? Você já tem esses dados levantados. Aqui você já está montando o projeto. Vamos lá para onde eu estava. Então, aí eu coloquei aqui as fases, né? Você tem a pré-produção, a produção e execução, e você pode ter outras fases aqui no meio, tá? Essas aqui são fases bem resumidas. Aí, aqui a gente colocou divulgação e comercialização. Então, a mídia de internet, mídia radiofônica, se você for usar, camisetas promocionais, filmagem sempre para registro, fotografia das apresentações ou do que for acontecer, sempre. Por quê? Esse já é seu documento de prestação de contas, então isso aqui não pode não existir. Ele tem que fazer parte, tá? Vamos lá. Aí a gente pôs como terceira fase aqui, custos administrativos. O administrador, né, que é a pessoa que vai interagir com porque às vezes você se você tem um projeto de esporte, você é especialista na execução do judô, do karatê, do futebol, né? Você é o presidente da entidade, você é o líder, né? É o que capta tudo para a entidade, mas você não sabe administrar. Então, não corra o risco. Tenha um administrador na tua planilha de custo.
esse administrador vai ficar na interface com o contador e com o advogado, ou com as despesas jurídicas, porque às vezes você contrata um escritório, né, e não um advogado específico. Aí a gente colocou aqui como a fase 5, impostos e recolhimentos, extremamente importante, aquilo que o César falou aqui para a gente. É muito complicado quando você faz um projeto sem calcular o imposto dele, sem calcular que é aquilo, eu vou contratar como MEI, é uma coisa, eu vou contratar como autônomo, aí você já tem outras despesas. Não, eu vou usar a parte da CLT, você tem outras despesas. E fora o teu próprio imposto, né? O que você paga, porque o dinheiro cai na conta da entidade. E a entidade, ela tem isenções fiscais, mas não é 100%. Confere, César? Sim, só uma observação. Aqui, eu entendo essa linha impostos e recolhimentos, a tua condição, a entidade que vai, preponente do projeto, que vai executar, os seus, a gente fala de impostos, os seus custos. Por exemplo, determinado modelo de contratação que você tem, às vezes você emite uma nota fiscal da entidade para o poder público. Então, aí vem aquela questão lá do princípio da imunidade e isenção, né? O que sobre aquela nota fiscal você tem custo tributário. Uma outra coisa que, só fazendo esse adendo, muita gente faz confusão. Mas eu vou pagar o imposto daquela nota do fornecedor. Entenda o seguinte, vamos supor que a nota é de R$ 1.000 e sofreu retenção lá de 61.500. Então, você vai pagar lá 930 e alguma coisa líquido. Aquela diferença de 61.500 e 50 centavos que você vai recolher, você não é o contribuinte, você é um mero arrecadador. Quem é o contribuinte é o teu fornecedor, perante a Receita Federal. Então, precisa tomar muito cuidado o que é custo e o que não é. O seu custo é R$ 1.000, é aquela nota fiscal. Aquele imposto que você está recolhendo, né, porque foi lhe concedido a retenção, aquilo não é seu custo. Então, só fazendo esse adendo, que eu já vi essas confusões em planilha. Eu já vi planilha de gente aí na pista há muitos anos e colocar lá custo de folha de pagamento, 100% salário, o que mais? Todas as retenções de INSS, imposto de renda retido na fonte. Eu falei, gente, INSS retido, imposto de renda retido na fonte, não é custo, o custo é o salário, que está lá no bruto. A não ser que você faça uma demonstração analítica pormenorizada que é líquido de salário e mais as retenções, mas para efeito de projeto está errado, né? Uhum. Você tem que colocar 100% salário. As retenções não é custo empresarial, o que é custo é o fundo de garantia, que é separado. Uhum. Certo, Tá? certo. Ok. Agora, tem uma outra coisa que, às vezes, as pessoas não pensam ali no projeto, e nem todo projeto cabe isso, tá? Por exemplo, eu sei que o Condeca, você pode pôr no projeto, hoje, até pela legislação, permitir o 10%, até 10% para quem ajudou a captar o projeto. Então, vamos supor que você teve lá umas pessoas que fizeram, porque nem sempre você consegue ter o acesso direto à empresa, né? E ela veio através de um captador. E o Condeca, assim como a Lei Rouanet, as leis de incentivo ao esporte e à cultura, eles permitem você pagar esse 10%, até 10% para o captador. Só que é os 10% limitado em até R$100.000. Então, vamos supor, R$100.000, 10% daria 1 milhão. Mas aí você fala, puxa vida, passou de 1 milhão. Ele me deu 1,5 milhão, mas eu só posso pagar para ele 100 mil. Eu não posso pagar para ele 150 mil. A lei não permite. Então, você precisa ficar muito atento aí nessa negociação, nesse valor que está chegando para a tua entidade. E já colocar ali o custo dele, porque já é uma pessoa que você vai ter que absorver esse custo. Então, vamos supor, se captou 1 milhão, você não tem 1 milhão, você tem 900 mil.
E aí você tem os impostos, e aí você vai vendo, quando você enxerga a planilha certinha, você vê exatamente o que você tem para trabalhar, para você não furar e não ter dor de cabeça depois. Deixa eu ver o que mais nós temos. Aproveitando, Karina, fazendo uma observação, não é da, acho que talvez não seja o momento, mas é importante fazer essa observação, tá? Quando você é emitente de uma nota fiscal enquanto organização sem fins lucrativos, tá? Cada qual deve procurar o seu jurídico em questões tributárias, porque muita gente acha que, mas eu emito a nota fiscal e não pago nada. Necessariamente não é bem assim ao pé da letra. Embora a discussão do SEBA se é inconstitucional, se não é, tá? Existe uma regra, existe uma norma de lei, que é a Lei Complementar 187, né? Que te dá o direito ou não de reconhecimento de isenção como imunidade, tá? Mas a questão da imunidade, ela é muito clara, tá? É dos impostos. Equiparado a uma empresa com finalidade de lucro, quais são esses impostos que eu falei lá atrás? É o imposto de renda, contribuição social e o adicional de imposto de renda, tá? Mas e a minha COFINS? Tá? Então, precisa tomar muito cuidado. Você, quando tem receita própria, tá? Você deve 3% da COFINS na forma de retenção ao tomador, mesmo que ele seja um tomador público. Tá certo? Então, E precisa tomar mesmo muito sendo uma cuidado, entidade social, né? mesmo sendo uma entidade social, tá? Então, quer dizer, você tem o crivo do aspecto da imunidade, que eu disse, mas você tem o crivo do aspecto do reconhecimento da sua isenção equiparada à imunidade, que é ter a certificação de entidade beneficente de assistência social. Se você não tem, precisa tomar muito cuidado, porque lá na frente a Receita vem, te cobra, e aí é um problema. É isso aí. Tá? Então, Questão do aqui a ISS gente... também. ISS, dependendo da prefeitura, dependendo da organização local, às vezes o poder público emite lá, provavelmente por divulgação ou no Diário Oficial do Município, a utilidade pública municipal. Se você tiver isso e também tem que requerer a Secretaria de Finanças do município, encostando essa declaração de utilidade pública municipal, a sua isenção do ISS, porque às vezes ele não é concomitante. O fato de você ter uma utilidade pública municipal não quer dizer que você já está isento. Você tem que avisar o poder público arrecadante municipal, né? Então tem muita Exatamente. confusão por aí, não deixa, não deixa. Gente, precisa tomar muito cuidado dependendo do valor. E às vezes você perde a sua entidade por uma questão, porque chega uma hora que fica inviável, você não consegue mais corrigir. E o problema é Exatamente. que, para o presidente, é que ele não perde só a entidade, ele responde no CPF dele, e ele fica Sim, inadimplente também. E aí, às sim. vezes, você fez algo no coletivo, com um agrupamento de pessoas, mas você vai responder sozinho. Então, é muito, muito complexo, e essas dicas aí que o César trouxe para a gente é super importante. Então, gente, agora eu vou sair daqui, stop share, para este assunto, e vamos abrir agora para as questões. Estão aqui. Share. Agora é esse quiz. A gente vai fazer umas perguntinhas e ver se os alunos estão atentos. Chamada oral. Agora a gente vai abrir os microfones e vocês vão tirar aí a dúvida de vocês, mas a gente vai perguntar aí o que vocês entenderam, a diferença da OSC e a OCIP. Quem se habilita a responder? Gente, um de cada vez, não é todo mundo junto, não. Um por vez. Dona Maria, se habilita a responder? Qual a diferença do OSC e a CIP? Qual a diferença do OSC e a CIP? É. É muito baixo, eu não estou ouvindo. Fala mais alto que pega o microfone. A diferença do OSC e a CIP é igual, é a mesma coisa. Vamos lá, o professor esclarece as dúvidas. É a mesma coisa? Vamos Não. lá.
Posso falar? Pode. Eu que falo? Então, vamos lá. Foi uma das falas da aula anterior, né? Aqui ao pé da letra, OSC, Organização da Sociedade Civil, e OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tá? A OCIP nasceu de uma lei mais antiga, a Lei 9.790, de 99, e o seu decreto de regulamentação foi o decreto 3.100, no ano de 2000, tá? Essa é a legislação de OCIP. OCIP, ela nasceu do evento para promover termo de parceria, poder público, iniciativa privada sem fins lucrativos, certificada pelo Ministério da Justiça, em principal Brasília, para promover termo de parceria, ou seja, o poder público tem uma parte do seu comprometimento e a entidade ou organização contratada pelo termo de parceria também tem a sua contrapartida. O que é contrapartida? Muita gente faz confusão. Às vezes é só financeiro, não é. Quando você tem um custo operacional de gastos administrativos, entre aluguel, telefone, sua folha de pagamento, essa formalização em valor já é a sua contrapartida, tá? Não necessariamente dinheiro, tá? Então, é contrapartida, é termo de parceria. Aí, com o advento do marco regulatório em 2014, regulamentar em 2015, nasceu a sigla OSC, Organização da Sociedade Civil, tá? Que todas, sem exceções, associações e fundações são organizações da sociedade civil. Em tese, de uma forma bem resumida, para que veio essa separação, tá? E tem também a OS, tá? Então, vou até aproveitar para explicar porque esse conjunto aqui dessas nomenclaturas, OSC, OCIP e OS, né? A OS nasceu em 98, pela Lei 9637 de 98, Lei Federal, né? Para quê? Para fazer contrato de gestão. Esse aqui é o equipamento público. A iniciativa privada, credenciada, qualificada, participará de um chamamento para poder fazer a gestão de um equipamento público, seja ela na área de saúde, educação, ambiental, tecnologia. Em Brasília, tem até para a área de obras e construções, tá? Em outros estados não tem. Eu não vi ainda. São Paulo, já invoquei essa necessidade, mas não fizeram. Por uma questão, por exemplo, de construção de colégios, reformas de colégio, né? E também reformas da área de hospitalares também. Então, contrato de gestão, o próprio nome diz, é gestão, tá certo? Então, nós temos 3 nomenclaturas. Para efeito do marco regulatório, na esfera de tratamento de convênios, o que acontece, tá? A OSC, ela veio para regular termo de cooperação, termo de fomento e acordo de cooperação. Qual é a lei dessa, César? De eu colocar aqui, a Fabi está perguntando isso para a gente. Depois eu posso até passar, é que eu não vou conseguir entrar no meu computador agora. Eu vou mas ela, acho que ela 3015, né? Ou 3015 é lei de licitação. Eu posso passar depois, gente, de cabeça eu não estou lembrando. É o marco regulatório, eu tenho até uma cartilhazinha sobre isso, né? Mas se colocar no Google lá, marco regulatório terceiro setor, vai aparecer a lei regulamentadora, o decreto, tá? E a lei também. Então, ou seja, na prática, o que acontece? OSC, no direito de ir e vir, primitivamente, como eu havia dito para vocês são uma associação ou fundação privada, tá certo? Então, o OSC veio para separar o relacionamento iniciativa privada com o poder público. O OSC promove convênios de termo de cooperação, termo de fomento e acordo de cooperação, tá? Já o OCIP é para fazer termo de parceria. As OS para fazer gestão de equipamento público, tá? Existe alguma discussão, mas ao meu ver, ao pé da letra,
se você olhar a lei das licitações, não só a antiga que está vigente ainda, mas a nova, né? Uma OCIP, por natureza natureza e personalidade jurídica, é uma associação privada. Então, ela também é uma OSC que estatutariamente está para ser certificada de OCIP pelo Ministério da Justiça, pelo Estado ou município com quem você vai promover o termo de parceria, tá? Contrato de gestão, tá? As OSs, elas têm que ser qualificadas por uma lei federal, que é lá no GDF em Brasília, ou pelos estados, ou também pelos municípios. O fato de vocês estarem qualificados pelo município de São Paulo não quer dizer que você está qualificado pelo município de Osasco, né? Então, qualificação, o próprio nome diz, é uma qualificação, você poderá ou não ter. Então, o que você é primitivamente? Uma associação ou fundação privada. Certificação de OCIP pelo Ministério da Justiça, você poderá ter ou não ter. E o que você é primitivamente? Uma associação privada ou fundação privada. No direito de ir e vir, eu posso fazer termo de cooperação e fomento e acordo de cooperação? Pode. O que não pode é a estrutura estatutária de uma OS fazer termo de parceria. O que não pode é uma estrutura estatutária de OCIP fazer contrato de gestão. Porque vocês vão perceber que quando você é uma OSC, você segue o seu capítulo estatutário, basicamente, regrado, tá? No Código Civil. Já para você ser estatutariamente a intenção de ser credenciado como OS, o seu estatuto, você segue uma lei, no mínimo, federal, que é a Lei 9637 de 98. E ali tem alguns capítulos que, quando você estrutura o seu estatuto, ele não atende para ser OCIP. E quando você é OCIP, ele não atende para ser OS, né? Mas as duas, tanto uma como a outra, primitivamente, podem fazer termo de parceria, convênio, colaboração e acordo de cooperação com o poder público. São essas as diferenças. Nossa, eu achei muito legal essa observação que você fez, César. Então, por exemplo, se uma entidade, né, eu acho que a maioria das entidades que estão aqui hoje, elas estão apenas fazendo contrato de parceria com o poder público, né, prestando algum tipo de serviço. Mas, por exemplo, se você quiser assumir, dependendo... Só um detalhe, principalmente... Karina, me permita uma observação, aproveitando o momento. Muita gente fala parceria, mas, gente, parceria é a intenção, não quer dizer um modelo jurídico de termo de parceria. Precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Entendeu? Certo. E aí o que acontece? Às vezes no interior, a gente, visitando algumas entidades do interior afora, a gente conheceu uma entidade que ela não era uma OCIP, ela era uma OS, e ela tinha assumido um prédio da prefeitura para oferecer serviços relacionados à Secretaria de Direitos Humanos. Ela cuidava da questão de dependentes, de deficientes físicos. Então, ela assumiu uma parte, a entidade dela fez um contrato de gestão de uma área pública. Então, a entidade dela recebia recurso do governo para pagar os funcionários, para fazer todas as contratações, porque ela era especializada, inclusive ela é uma cadeirante, e eu não sei se ela está aqui com a gente, mas ela, assim, a gente viu um trabalho muito bacana que ela faz na cidade. E ela, pela especialidade, por viver, né, ela respira essa necessidade, né, dos deficientes físicos, então ela consegue dar ao poder público um atendimento especializado e extremamente eficiente. Então, para o prefeito daquela cidade, não era interessante tirar o contrato dela e assumir a gestão disso com outras pessoas que não têm, às vezes, mesmo sendo um agente social, mas não tem o contato com a dor específica, né? Com a necessidade. E ela eu acho que a entidade dela está na cidade há quase 40 anos.
E eu achei interessante, porque entra e sai governantes e todos eles permanecem confiando no trabalho dessa entidade, que não só supre a cidade, mas as cidades ao redor. Então, eu achei assim, a entidade dela, o trabalho dela e da equipe fantástico. Mas aí o importante é os presidentes que estão aqui, os assessores, né, que cuidam das entidades sociais, saber que, de repente, há uma oportunidade no seu bairro, com a sua prefeitura ou na sua cidade, diretamente com a prefeitura, e você tá desenquadrado, né? A sua entidade, às vezes, você não pode oferecer esse serviço. E aí, César, como é que se enquadra? Tem que refazer o estatuto? Primeiro começa com a legislação. E é costumeiro, né? Me perdoem o que eu vou falar, mas saúde dá mais dinheiro, né, gente? Então, alguns municípios têm regulamentação para credenciamento de OS só na área de saúde, por erro, tá? Quando vocês olham lá, logo no início da Lei Federal 9637/98, para que é o credenciamento de OS, para qualificação de OS, ele não é só saúde, ele é educação, ele é social, meio ambiente, tecnologia, está tudo escrito lá. Então, essa organização da qual você citou, com certeza, ela está arraigada, vinculada a uma legislação do município que regulamentou a qualificação dela como OS na área social. Tá certo? Exatamente. Aí, o que acontece? Então, e tem municípios, por erro, né, que simplesmente fazem um decreto de regulamentação com base na lei federal. Eu não concordo com isso. O município ou o estado tem que ter a sua lei própria, de forma autônoma, como reza a Constituição Federal, né, e também ter o seu decreto de regulamentação. Tá certo? Só que o que acontece? Aqui no Brasil, como eu disse lá atrás, quando você pega aí para ser qualificado no município, e aquele município seguiu restritamente, criteriosamente, a legislação federal, então, quando você entra lá no artigo 3º da Lei 9637 de 98, eu vou aproveitar essa minha fala para pegar o gancho aí de como vocês devem se observar junto ao seu jurídico o modelo estatutário para uma coisa ou para outra, seja para OSC, OCIP ou OS, tá? Então, você olha lá no artigo 3º, tem lá as alíneas. A linha A, B, C, D e E. São 5 alíneas. Na primeira linha, ela fala que o seu conselho de administração, de acordo com a lei federal, né, tem que ter, na linha A, de 20% a 40% de membros do poder público. Então, quando ele fala de 20% a 40%, depois ele vem descendo os percentuais, né, nessas 5 alíneas, você tem que ter uma conta que você tem que ter um total de número de membros no seu conselho de administração, senão a conta não bate. Senão, a hora que você vai dividir, por erro, você faz lá, minha instituição vai ter 10 membros no conselho de administração, e você seguiu a lei federal. Com certeza não vai bater a conta. A hora que você tentar fazer a distribuição nas alíneas, você vai perceber que você errou no total. Por quê? Não existe 1,5 membro, 2,5 membros, tá certo? São números inteiros, né? E eu já vi, como eu faço revisões estatutárias, eu já vi esses erros clássicos de não perceberem esse tipo de coisa. Então, só que no famoso jeitinho brasileiro, que não está escrito que não pode, todo mundo vai e faz, né? Eu percebi e percebo eventualmente que em nossos estados brasileiros e seus municípios, cada um criou uma forma de regulamentação. Então, você pega a lei federal, que ele tem 5 alíneas de composição de membros do conselho, você pega a lei municipal de São Paulo, estadual, são 3 alíneas. De São Paulo começa lá dizendo, a linha A, ou inciso 1, de até 55% de membros XXXX, de associação civil, pessoas de idoneidade, enfim. E depois 35% de membros tal e 10% de membros eleitos entre os empregados da organização. Então, você vê que, se você faz uma estrutura estatutária para qualificar de OS
só com base na lei federal e você tentar se qualificar no município de São Paulo ou estado de São Paulo, você está fora. Seu estatuto não está adequado, né? Então, a única preocupação, em detrimento a todos os capítulos estatutários para você se qualificar de OS, o mais importante está nesse quadro de composição de conselho, tá? Então, o que eu normalmente faço aqui nos estatutos? Eu coloquei 11 hipóteses de conselho de administração. Então, tem hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, e não coloco o limite de membros do conselho de administração. Por quê? Se eu for para São Paulo, eu faço uma deliberação, tá certo? Faço uma eleição e posse, adequando aquela estrutura para o município ou estado de São Paulo. Se eu for para Paraíba, que é outro, eu faço uma outra deliberação e vou me adequando para cada contrato com a mesma estrutura de estatuto, onde eu prevejo, no mínimo, 11 alternativas, que é absurdo. Começou com uma lei federal, por um artigo, uma modalidade, e hoje a gente já tem, no mínimo, me parece que já 12. Veio uma condição bem diferente recentemente para mim aí. Acho um absurdo. Mas o que é isso? São os advogados espertos, né, licitantes, encomendados, pensantes, com todo respeito, eles estão aí para isso, né? Por isso são advogados, para brigarem no direito da lei, e orienta a comissão daquele município, ó, coloca assim, assim, que aqui ninguém vai participar. E não participa mesmo, porque te pega de surpresa. Né? Ô, César, deixa eu te perguntar uma coisa. A Fabi está aqui fazendo uma pergunta, que ela está criando um estatuto, como eu faço para saber se está adequado ou não? Aqui a gente está dando, não é exatamente uma consultoria de trabalho, tá, gente? Que aí Fique à vontade. é uma outra Fique coisa. à vontade. Que a gente está dentro do programa, né, de treinar vocês a terem o conhecimento, é isso que a gente precisa, não é fazer por vocês, mas é vocês terem o conhecimento, e se amanhã vocês sentarem com um advogado, com um contador, com o que seja, vocês vão ter noção do que o contador, se está correto ou não. Se você sentar com o poder público, você também vai saber o que propor e o que a sua entidade faz. Agora, o modelo adequado do seu estatuto dizendo assim, Fabi, não existe um modelo adequado, e eu acho que foi isso que o César está falando aqui. Se você adequar a lei federal apenas, você vai ter problema. Se você vai ter que ir adequando, e primeira coisa que você tem que saber, o que você quer fazer. César, eu queria só fazer um resumo aqui nesse chat nosso, escrevendo aqui para eles a resposta que você deu, porque eu acho que você conciliou as duas perguntas. Tanto a diferença, né, das OS, eu vou acrescentar aqui depois a OS, não só a OSC, mas o que você pode prioritariamente fazer com cada uma delas. Então, dentro da OS, eu estou colocando aqui, em resumo, e eu acho que isso pode ajudar a Fabi aí a decidir que tipo de estatuto que ela vai fazer. Em resumo, a OS, ela é prioritariamente para contratos de gestão, é isso? Isso. Então, vamos colocar aqui, ó, contrato de gestão. A OSC, prioritariamente, ela é para... termos de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação. Colaboração e acordo... E acordo de cooperação. De cooperação. Então, essa é a definição da OSC, e você tem que saber o que você pretende fazer. E a OCIP... termo de parceria. Ela é para termo de parceria. E dentro dessas opções, e aí, César, você complementa aí a resposta da Fabi. Eu acredito que, sabendo exatamente quais os tipos de parcerias existentes e disponíveis e o que você quer exercer, você vai conseguir ter um norte melhor para o seu estatuto. Porque não é o advogado e nem o contador que vai definir o melhor estatuto, né? É quem vai executar, que tipo de trabalho você vai fazer. Isso é importante. Sim, os elementos, a necessidade, e aí a gente, como técnico, seja um contador, advogado, é que, assim, quando eu tenho percebido, igual eu brinco médico, né? Médico que cuida do joelho direito não mexe com o joelho esquerdo. Então, nós temos advogados, mesmo da área societária,
que quando a gente entra nessa seara de estrutura estatutária para OSC, OS, OCIP, é um outro mundo, é um outro universo, tá? Ele não é ao pé da letra do Código Civil. Então, aqui vai uma dica, não importa qual vai ser a sua modalidade de se qualificar, né? Embora o OSC você não se qualifique, você não se certifica, você já nasce OSC, é isso que eu quero dizer. Você ser uma associação privada ou fundação privada, você já é uma OSC, você não se qualifica nem se certifica, tá? Qualificar é você qualificar-se de OS, certificar-se primitivamente pelo Ministério da Justiça é OCIP, tá? Agora, para toda estrutura estatutária, além do Código Civil, tá certo? Né? Leiam o Código Civil, houve algumas mudanças no critério da relação de 2/3 para quórum, tá? Tem lá todo um critério numa mudança que saiu, acho que 2001 ou 2021, não me lembro de cabeça, assim, que a gente não lê todo dia, né? Mas, assim, se vocês quiserem anotar, precauções e preocupações para a estrutura estatutária, não importa para qual modalidade, tá? Que eu percebo que não tem nos estatutos, né? É um capítulo claro de objetivos. Gente, eu vejo, não só no nome, tem gente que escreve o nome com 3 linhas, a denominação da organização. Lá eles escrevem objetivo, sentimento, põe tudo no nome. Não, gente, nome é nome, tá? Então, procure contratar, por exemplo, compactar ou contractar instituto tal, e nos seus objetivos esclarece o que você vai fazer, né? Então, o objetivo é muito importante, de forma clara, e procure seguir a classificação nacional da atividade econômica, porque senão tem gente que escreve, 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 quando você vai ler, você não consegue fazer uma adaptação no KNAI, né? Então, ore pelo KNAI, coloque lá o que você pensa, escreve lá no Google, no Concla, né, no KNAI, né, e faça a pesquisa. Ele vai aparecer detalhadamente para você de forma bem analítica, pormenorizada, aquele KNAI ou aquele item que você colocou de forma sintética. Então, parte de objetivo é isso. Uma outra coisa que não aparece no estatuto, geralmente, tá, é o critério de prestação de contas, tá? Tanto para o CIP como para o S, ele tem um critério diferenciado. E se você não escrever lá, em alguns lugares você não vai ser qualificado, tampouco certificado de OCIP, tá? Item principal. Toda lei de OS, seja estadual, a federal, estadual ou municipal, quando você lê a lei, lá embaixo, já nos finalmente da lei, tem um critério, né, de prestação de contas, que é a sua publicação anual do seu relatório de atividade de execução, a sua publicação anual do balanço, tá? A sua publicação do seu contrato de gestão, tá certo? Né? Geralmente em 90 dias da data contratada. Então, tem critérios, isso tem que aparecer um capítulo no Estatuto de Prestação de Contas, tá? Você tem que criar esses pormenores, tá? Outro critério que não se tem, tá? Categorias de associados da sua organização. Muita gente se preocupa em colocar lá o fundador, é o que nasce junto, tá certo? E coloca lá um associado voluntário, um patrocinador, um honorário benemérito, né? Mesmo honorário benemérito, gente, nos dias atuais, parem para pensar antes de escrever, né? Como é que você vai classificar? Antigamente se usava muito essa nomenclatura, benemérito, honorário, né? Hoje tem que ser mais prático, não é enxugar o estatuto, mas a gente tem que ser mais prático, né? Só que, por que eu estou falando das categorias de associados? Tá? Na minha estrutura estatutária que eu forneço, eu oriento aos clientes, né, que coloquem lá associado fundador, quando nasceu, né, uma categoria de associado efetivo também, porque lá no capítulo de eleição, que a maioria dos estatutos não traz capítulo de eleição, tem que ter, né, porque senão você vai regulamentar seu estatuto, como é que você vai regulamentar seu estatuto? Na parte do capítulo de eleição, se não tem o capítulo de eleição no estatuto. Lá no capítulo de eleição, eu digo o seguinte: quem é que pode ser
ou quem é que pode receber voto numa eleição? Para você blindar a sua organização também. O que é blindar? Nem todo mundo pode ser votado, desde que você escreva lá no seu capítulo de eleição, dizendo que somente é votado, podem participar da eleição tão somente os associados fundadores e os efetivos. Se você tiver um monte de outros associados voluntários, tá? Esse voluntário, ele só vai passar a ter direito a voto, formar uma chapa para a eleição, a partir do momento que ele acumular com uma outra categoria de efetivo. Porque uma única pessoa pode ter mais de uma classificação de associado. Ele não pode ter 2 cargos, mas classificação como associado ele pode ter. O que eu quis dizer com esse resumo, gente? Tá? É que se lá na frente a sua organização cresceu, nasceu, né? E você efetivou algumas pessoas mais próximas de confiança, são essas pessoas que vão participar da eleição, vão formar chapas. Agora você admitiu lá 500 pessoas de associados voluntários, com ficha preenchida, aprovado, tudo direitinho. Essas pessoas, numa eleição, vão poder formar chapa? Não. Vão poder se candidatar? Não, porque no capítulo da eleição, eu blindei a organização para vocês não perderem por maioria. Que isso pode acontecer, gente. Eu já vi acontecer. Tá? Então, esse é um tratamento jurídico, é um cuidado que tem que se ter. Tá? Outra coisa, quando você faz uma alteração estatutária, lá em disposições gerais, já no finalzinho do estatuto, principalmente antes do artigo que diga lá que o fórum é tal na cidade onde está estabelecida, um artigo antes você coloca lá que você revoga todas as disposições contrárias anteriores àquele estatuto, quando você consolida um estatuto, evidentemente. A recomendação que eu faço, nunca faça uma deliberação de alteração, por mais que você possa até fazer dissertação na Assembleia, né, mas consolida e altera o estatuto por inteiro e anexa na verbação. Quando você faz isso, necessariamente você não precisa descrever na ata pormenorizada de para, o que se alterou. Você faz a alteração, reforma e consolidação do estatuto e diz que vai ser anexada à sua deliberação. Né? Então, você faz uma reforma estatutária revogando as disposições anteriores e contrárias. Muitos estatutos não têm isso, então precisa tomar cuidado, porque quando você não coloca esse artigo, fica valendo o anterior também, ou as anteriores. Né? E aí começa a virar conflito. Se você fez uma deliberação, uma alteração para suprimir determinadas coisas, esquece de colocar essa disposição, o anterior fica valendo do mesmo jeito. Né? Aí me perguntam, mas eu participei lá de um edital e eles pediam lá o ato constitutivo do estatuto, todas as atas, né? E todos os estatutos. Tribunal, pelo menos de São Paulo, se você recorrer, você ganha o direito de apresentar a última consolidação. O próprio nome diz, gente, está consolidada. As anteriores foram revogadas. Tá? Então, dá para recorrer, sim, o tribunal acata. Tá? Então, agora, dicas... Perdão, César, eu não sei se deu para responder ali, porque por mais detalhes que você dê do estatuto, eu acho que dificilmente as pessoas vão conseguir ali ter a definição certa, porque vai muito mais do que a pessoa vai fazer do que propriamente você possa deliberar para eles, né? E só para a gente arrematar aqui, a questão do como fazer a prestação de contas, que como é a aula mais fresquinha, eu acho que a resposta para isso, ela está muito dentro da execução do projeto, do plano de execução. Né? Como é que eu vou fazer a prestação de contas? Fazendo um plano de execução e executando muito bem executado o plano o plano de ação do projeto. E dentro disso, eu acredito que a gente finaliza, né, esse tema, até por causa do nosso horário aqui. Eu vou parar um pouquinho e vou compartilhar. Eu não sei por que ele está dando um bugzinho aqui. Eu estou entrando e saindo toda hora. Aí eu vou pôr aqui o finalzinho das considerações. Aqui. Vamos ver se ele... Aí entrou.
com a frase que o César compartilhou com a gente. César, pode falar sua frase final. Atue agora e viva o presente com a certeza de que, nesse exato instante, está se erguendo o futuro. Eu vou traduzir para vocês, no meu conhecimento, como uma filosofia praticante de vida que eu tenho, né? Que é o budismo, né? Pratiquei durante 16 anos e trago isso como uma filosofia de vida. Hoje respeito todos os credos, porque eu também já percebi, com todo respeito a todos, né? Com todos, sem exceção, quando você olha, tudo tem uma convergência para o mesmo lugar. Mesmo o ateu, que é ateu, se ele estiver na UTI, na hora H ele vai clamar por Deus, tenha certeza disso. Então, isso é uma resposta de que todos os credos se convergem, sim, para um mesmo alinhamento. Por mais que sejamos pessoas diferentes, cores, raças, mas que a gente tenha um mesmo sentimento, nós vamos chegar a um objetivo mesmo comum. E o que eu quero dizer com nesse exato instante se ergue o futuro. Na verdade é assim, é uma filosofia, é um sânscrito de uma parábola budista, onde muita gente não percebe, e talvez muitos de vocês, espero que percebam de agora em diante. Exatamente nesse instante eu decido. A milésimo de segundos atrás já passou. E o futuro, ou o segundo próximo, só quando ele chegar. Então, gente, que eu trago como lema para tudo que eu faço na minha vida. Isso é energia, é constância com a energia do universo em relação a tudo, né? Nesse exato instante, se você quiser, você decide, de agora em diante eu vou, de agora em diante eu faço. Ou nesse exato instante, eu decido e quero fazer. Muita gente não percebe isso na vida, não só, principalmente na vida pessoal. Se você tiver isso como lema na tua vida pessoal, você pode ter certeza que você vai transformar qualquer coisa. É isso aí. Que bom, muito bom. Gente, então, olha, com todo esse conhecimento compartilhado, com essa experiência de vida agora compartilhada, que tem algumas coisas que, além do conhecimento técnico, mas também essa compartilhar a nossa fé, a nossa esperança, aquilo que a gente acredita, e sempre compartilhando o que é bom, é assim que a gente vai seguir. Então, esse curso, ele se encerra aqui. Falamos já da prestação de contas, todos os materiais, eles vão subir, né, para a plataforma e você pode acessar lá. E eu acredito que isso vai ajudar vocês a terem uma noção do quadro geral, do ecossistema, do terceiro setor e das relações que você vai fazer com a sua entidade. Mas é lógico, ninguém sabe tudo, né? E nem poderíamos. Então, por mais que a gente tenha colocado aqui o máximo possível, né, do que é importante, mas eu sei que sempre haverá muito mais. Mas eu acredito que vocês entrem lá na plataforma, agora tem a certificação deve ficar pronta semana que vem, e você já pode sair com o seu certificado vindo diretamente do estado, né, de São Paulo, que nos contratou, nos conveniou para essa missão. E vocês vão poder ter aí uma certificação de atualização, de conhecimento, para quem não tinha nenhum know-how, nunca tinha estudado o terceiro setor, hoje você já tem um curso técnico aí para você poder expandir e colocar no seu currículo. Então, parabéns a cada um de vocês que está aqui com a gente desde o começo, né? Tem gente que entrou na metade, tem gente que entrou já no início, mas agora você vai poder concluir lá na plataforma. Mesmo para quem não esteve nas aulas ao vivo, né? O ao vivo é legal porque você tira dúvida, né? Mas você vai estar lá podendo receber todo esse conteúdo rico, não só das palestras, mas também das apostilas, e todo esse material vai estar lá na plataforma para vocês. Então, esse programa, que é um pedacinho, ele termina aqui,
mas eu acredito que em breve a gente vai ter outros programas aí para compartilhar com vocês, outras novidades. Mas a gente vai se falando. E alguém quer fazer uma consideração aí, final? Não falem todo mundo junto, senão a gente se confunde, mas assim, um de cada vez. Bom, enfim. Solange está aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem? Oi, querido. Tudo bem, Emerson? Tudo bem. Primeiramente, agradeço a Deus pela vida de vocês aí, por esse tempo que vocês disponibilizaram para nos direcionar, nos ensinar. Eu sou muito grato, porque hoje falta muito disso, compartilhar conhecimento, compartilhar todo esse processo. Eu sou muito grato, porque eu estou chegando nesse terceiro setor agora. Para mim vai ser de grande valia, pois através do terceiro setor eu vou poder estender a mão para muitas famílias que não têm condições. E esse era um sonho que habita no meu coração. Então, eu sou muito grato a vocês de verdade. Do que precisarem do Instituto Marinho, a gente está aí para fazer parceria, para somar, para ajudar. Eu vim nessa terra, nessa missão, então, obrigado de verdade, tá? Tá certo, a gente que agradece. Tá, uma pergunta só. Para mim entrar na plataforma, é direto no site do Instituto Conhecer? Eu vou mandar aqui no grupo, eu vou até pedir para o Emerson dar essa ajuda para a gente manda no grupo agora o link novamente para vocês entrarem e baixar todo esse material, porque lá vai ter as planilhas, os modelos de estatuto, vai ter uma série de coisas que vocês podem se abastecer e lógico, né? E o conhecimento aí dos nossos professores, que aí é um plus, mas eu imagino que o nosso objetivo principal aqui é vocês adquirirem as noções, né? As noções básicas e terem um conhecimento até para discutir com os pares, né? Tanto do setor público como privado, e poder ali formatar o modelo do teu trabalho social, né? Do teu trabalho de terceiro setor. Tá bom, obrigado aí, dá um abraço no meu xará, no Emerson aí, e todo o pessoal aí, um abraço a todos, que Deus abençoe a nós. Obrigada, Emerson. Obrigado. Bom, gente, então ficamos por aqui, encerramos a nossa aula. César, mais alguma consideração? Só tenho a agradecer. Muito obrigado pela participação. Estou sempre à disposição, viu, Karina? Não sei como é que vai ficar a plataforma de orientação de forma mais coletiva. Além dos materiais, se precisar de alguns tópicos em relação a, principalmente, questão estatutária para os advogados, tá? Eu posso preparar aí um material e encaminhar para vocês aí, tá bom? Não, aí as consultorias é coisa à parte. Aqui a gente concentra só esse curso. Então, tá bom. Consultoria a gente trabalha à parte. Mais alguém quer falar, gente? Já vamos encerrar para vocês também. Karina, muito obrigada, que Deus abençoe. Muito feliz de ter chegado no final desse curso. Foi um aprendizado muito grande. Estava com o doutor tudo lá, por isso que eu falei que a UCIP era tudo igual, porque a explicação para mim não era, então eu entendeu, mas eu vou pegar bastante coisa. Vou entrar na plataforma agora, imprimir tudo e vamos trabalhar. Isso. Gente, se certifiquem, tá? Tenha isso no currículo de vocês, no currículo da entidade, porque às vezes você vai participar de um edital e lá tem as questões de capacitação. E o que demonstra, né, o teu conhecimento e a capacidade da tua instituição? São esses certificados, tá? Então, eles são muito importantes e eles valem na hora de você ganhar e se destacar num edital, pela capacitação, porque inclusive pontua, tá? Muito obrigada. Então, tá bom. Gente, obrigada. Vamos encerrando por aqui. E a gente se fala, a gente está lá no grupo. Eu vou incluir o César também no grupo e a gente vai trocando informação ali, o que cada um precisar, fiquem à disposição, tá? Bom, bye, bye. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Agora,